Um bom dia a todos, bem-vindos ao terceiro painel do dia do Summit da Automação 2020. Nosso assunto de agora é com o Rafael Tamassia, gerente de produtos da Eugin, e a gente vai falar sobre o lançamento de nova impressora não fiscal, impressora de etiqueta e leitores de mão 2D. Antes de eu passar a palavra para você, Tamassia, eu só vou passar um vídeo aqui dos nossos distribuidores e aí eu dou alguns recados e a gente começa. Ok. Bom, pessoal, antes de mais nada, queria agradecer você, Tamassia, pela tua disponibilidade e lembrar a todo mundo que tem um espaço de perguntas, vocês podem fazer perguntas ao longo desse painel, ao final a gente vai respondendo. E se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam lá nos próximos painéis. A gente encerra o dia de hoje, encerra o Summit com o painel do Alan Costa, às 17h45, falando sobre inovação, uma visão prática e concreta a partir de pessoas. Esse é um painel que só será ao vivo, ele não será disponibilizado posteriormente. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá em summitdaautomação.com.br. Eu vou passar a palavra para você, Tamassia, passar o papel aqui de apresentador, e aí você já pode dar início na sua apresentação. Ok. Já está em tela cheia. Ok. Bom dia a todos, eu agradeço pela participação de vocês. Gostaria de compartilhar algumas informações muito importantes sobre alguns segmentos, algumas famílias de produtos, né, que eu sou responsável. Meu nome é Rafael Tamassia, sou gerente de produtos na Eugin. Eu vou começar falando sobre a nossa família de impressoras de etiquetas e código de barras, né. Um segmento de produtos que está muito em alta nesse momento, vamos dizer assim. A demanda por esse tipo de equipamento está sendo muito grande, por conta da situação que nós estamos vivendo, né? Essa situação da pandemia mudou, como todos sabemos, mudou alguns hábitos na sociedade como um todo, né? Então, essa questão do aumento das compras online forçou a uma necessidade enorme por identificação dos produtos a serem despachados. Então, etiquetas, né, propriamente, com os códigos de barras para identificar os produtos que são enviados, a demanda por esse tipo de produto e por essa aplicação aumentou bastante. E não só isso, tem várias outras aplicações que tiveram um aumento, né, alguns comportamentos, por exemplo, comprar o alimento, comprar comida, um exemplo, vai comprar um bolo para você levar para casa para comer, porque de fato, muitas coisas, como eu falei, têm mudado, né? Então, como o acesso aos restaurantes e tudo mais não está mais tão liberado, cada vez mais as pessoas estão comprando para consumir em casa. Daí surge a necessidade de identificar de uma maneira profissional os produtos, né? E aí, por consequência, a maior demanda pelas impressoras de etiquetas, né? Mas esses são só alguns exemplos, tem várias outras aplicações que eu quero compartilhar com vocês durante essa minha apresentação aqui. Bom, falando das nossas impressoras de uma maneira geral, né? Por que as impressoras Eugin, né? Quais motivos levariam os clientes a preferir cada vez mais as nossas impressoras? Vamos fazer uma analogia aqui com outras tecnologias de impressão. Tudo isso para justificar que um dos grandes diferenciais que nós temos é o baixo custo operacional, né? Então, assim, se nós compararmos
analogamente com tecnologia de impressão laser, de tempos em tempos é necessário trocar o cartucho de toner, né? A tecnologia jato de tinta, de tempos em tempos, tem que trocar ou o cartucho de tinta ou repor a tinta, né? E na tecnologia térmica, para impressão de etiquetas, de tempos em tempos tem que trocar a cabeça de impressão. Cabeça de impressão pode ser um item considerado como um item consumível nas impressoras, né? E é um componente que faz assim grande diferença na operação ao longo do tempo desses equipamentos, né? E se for comparar com os nossos concorrentes, em média, as cabeças de impressão das nossas impressoras são em torno de 40% mais baratas, né? Tudo isso porque a Eugene traz grandes quantidades e nacionaliza isso, tá? São os mesmos fornecedores, geralmente são empresas japonesas que fabricam as cabeças de impressão, então é interessante também saber que é exatamente a mesma qualidade que se encontra em qualquer outro concorrente, tá? Com a diferença que, como a Eugene tem um departamento de peças próprio também, ela consegue ter um maior controle e tornar essas partes com custo mais interessante, mais competitivo, né? Além disso, nós temos assistência e suporte técnico em todo o Brasil, mesmo para equipamentos que precisem de garantia fora do estado de São Paulo, enfim, em qualquer parte do Brasil, a nossa rede de assistência técnica ela é muito grande, né? Então, o cliente final pode levar em um dos postos espalhados pelo Brasil, ou, se preferir, pode mandar também o equipamento para a nossa assistência técnica, que fica em Mogi das Cruzes. Tem essas duas formas, essas duas opções para o cliente. Importante também saber que nós temos peças disponíveis a todo momento, tem-se uma grande facilidade de peça de reposição nos nossos equipamentos, nas nossas impressoras, enfim. Bom, então vou começar a falar um pouquinho da linha propriamente, né, de cada um dos modelos de impressoras. E a nossa impressorinha de entrada, ela é da família L42, né? Essa aqui é a L42DT. Ela é DT porque começa com as siglas, né? Direct Thermal, ou seja, ela não utiliza ribbon. Ribbon é uma fita que tem, para quem não conhece, né? É uma fita que tem a tinta, que quando aquecido, transforma aquela tinta, né? Faz com que ela adira, grude no papel, né? Que ela cole no papel. E essa impressora não utiliza isso, por isso ela é uma impressora mais simples de manusear e tem um custo mais baixo, né? E tem também aqui várias aplicações que eu quero explorar um pouquinho e passar para vocês. Olhando a impressora, né, com a tampa aberta, ela tem essa característica aqui, que é somente o rolo de etiqueta, como vocês estão vendo aí, né, e a cabeça de impressão, que quando fechada, ela vai entrar em contato direto com o papel, né? Reforçando, o papel, nesse caso, não é um papel comum, é o que a gente chama de papel térmico, né? A superfície da etiqueta, aqui no caso, é a superfície semelhante à do cupom fiscal, não fiscal, né? Usado pelas impressorinhas térmicas também, tá? Essa é uma impressora indicada para aplicações, aqui reforçando, né? Aplicações com etiqueta térmica que não vão necessitar do uso do ribbon, a fita que contém tinta para impressão, né? É uma impressora de mesa, né? A gente chama de desktop. Então, é uma impressora especificada para ter uma boa durabilidade. Ela tem que trabalhar no ambiente de escritório ou um ambiente, a gente chama de industrial leve, que seria, na verdade, assim, pode até colocar na indústria, mas ela tem que estar separada numa salinha à parte, com um pouco mais de cuidado para trabalhar com ela, né? E a quantidade de impressão, até 160 metros de etiquetas por dia, o que dá aproximadamente 4 rolos de etiquetas, né? Aqui, só voltando um pouquinho, a gente fala também que ela pode ser usada no ambiente industrial leve, mas mais para frente eu vou mostrar, nós temos um modelo que é voltada para o segmento industrial, ok? Então, ela não é a única opção para para esse leque de aplicações industriais, né? Alguns exemplos de aplicações que eu gostaria de mostrar para vocês.
Nós desenvolvemos uma tecnologia para essa impressora fazer a comunicação direto com uma balança, com a nossa balança da linha DP, de forma simples, com um software que permite fazer a carga de até 1000 produtos na impressora, né? E depois que foi feita essa carga, você vai conectar a impressora na balança com o cabo serial, e a partir da balança você chama, né, você digita determinado código de produto, aperta uma tecla e ela imprime aquela etiqueta. Estão disponíveis alguns tamanhos Tamásia? Tamásia? etiquetas, né? Mas é interessante porque Tamásia? esse combo, o custo dele, melhor como que O teu som travou. Acho que tua conexão travou. A gente não entendeu o final da tua explicação. Tá me ouvindo agora? Voltou? Agora voltou. Eu não sei até onde que não travou. Então, se você puder explicar esse slide aí de volta, melhor. Ok. Nós desenvolvemos para essa impressora uma tecnologia que permite trabalhar integrada com uma balança de baixo custo da EUG, que é a balança da linha DP, né? Esse nosso desenvolvimento, ele contempla o seguinte, um software gratuito que nós fornecemos, que permite cadastrar até 1000 produtos na impressora. Esse software, ele permite tanto buscar de uma base de dados, Toledo Filizola, por exemplo, que o cliente já tenha pronto, ele pode importar isso e depois fazer a impressão, ou pode criar o cadastro dos produtos, né? E uma vez feita essa carga com as informações dos produtos na impressora, a impressora é conectada na balança através da porta serial, e na balança nós digitamos o código do produto e apertamos uma teclinha para imprimir, né? Qual é a grande vantagem desse combo? O custo. Então, isso torna acessível a impressão de etiquetas para o pequeno e médio varejista, porque o custo da impressora mais balança sai aproximadamente metade do custo de uma balança com impressor já acoplado, né? Para ilustrar um pouco melhor isso que eu acabei de falar, na sequência aqui eu vou pedir para o Ribas passar um videozinho mostrando esse combo em funcionamento. Bom, como os produtos estão cadastrados dentro da impressora, o que a gente vai fazer agora? A gente vai digitar um código na balança, por exemplo, 2, tá? E vai digitar a palavra, vai apertar pressionar a data código. O que ele fez? Ele consultou o produto na impressora, tá? E trouxe o valor do produto na balança. Vamos colocar peso e apertar o botão de impressão, tá? Aí você pode ver que ele fez impressão do produto aqui na impressora, com todas as informações. Pode seguir, Tamásia. Acho que teu som está travado, né, Tamásia? Bom, pessoal, peço desculpas aí, vamos aguardar um minuto, porque eu acho que a conexão lá do Rafael Tamásia caiu.
já deve estar retornando. Eu queria aproveitar e lembrar vocês ali, podem fazer as perguntas de vocês nesse painel de perguntas que ao longo aqui da apresentação a gente vai recebendo e ao final a gente faz a leitura delas e tira essas dúvidas de vocês também. Só aguardar o retorno dele. A gente não te escuta, Tamásia. Agora me escuta? Agora retornou. Ok. A minha tela está certo aqui? Você está vendo o meu PowerPoint? Sim, está certo. Ok. Pode dar seguimento. Então, vamos dar seguimento aqui. Uma outra aplicação é nessa questão da logística, né, e vendas por e-commerce, como eu comentei no início, né. Então, assim, nessa imagem aqui, eu procurei ilustrar uma situação que ainda acontece com muitas pequenas e médias empresas que vendem pelo comércio eletrônico, né. Tem muita gente que faz a venda lá de determinados produtos e na hora de despachar, imprime uma etiqueta, mas através de uma folha. Então, se imprime uma folha A4, corta-se essa folha, depois pega-se uma fita e prega na caixa para despachar a mercadoria, né? Dá um baita trabalho, gera bastante resíduo, como vocês estão vendo nessa imagem aí. Mas isso, com a impressora de etiquetas, não tem a menor necessidade de ser dessa forma. Pode ser muito mais profissional e muito mais rápido, né? Tem aqui nessa ilustração, até essa imagem do lado direito aí da L42DT, com um monte de impressão já feita, foi uma imagem que eu recebi de um cliente que me mandou. Ele ficou muito satisfeito porque as vendas dele aumentaram muito e ele gastava um tempão, ele estava gastando aproximadamente 2 horas para fazer todo esse processo de imprimir em folha, recortar, pregar com a fita. Quando ele passou a usar L42DT, esse tempo reduziu drasticamente. O que ele gastava antes 2 horas, ele passou a gastar 15, 20 minutos, né? Nessa apresentação eu quero mostrar ela imprimindo esse tipo de etiquetas, só para vocês terem uma ideia de como é o desempenho da impressora, né? Então aqui ela vai imprimindo, olha, ela tem a velocidade considerável, né? Ela gera muitas etiquetas por minuto. Ok? Que é para ter uma ideia da qualidade. Quando a gente abre ela, né? A gente vê que é um mecanismo super simples, não tem aquela parte de ribbon nem nada, é só colocar o rolo de etiqueta ali, passar pelos guias, e aí tem a cabeça de impressão que vai baixar na etiqueta, né? Então, essa é uma das principais aplicações para essa impressora nesse momento que nós estamos vivendo. Nós desenvolvemos também para essa impressora, na verdade, para toda a nossa linha de impressora de etiquetas, um software gratuito que se chama Direct Print, né? Ele permite o quê? Ele permite você para o cliente que vende através de e-commerces, algumas plataformas de e-commerces geram o arquivo com os dados da etiqueta, que precisam ser colados lá na caixa, no produto a ser despachado. E esse nosso software, reforçando, ele é gratuito e permite buscar esse arquivo gerado pela plataforma de e-commerce e enviar para a impressora. É um processo super, super simples de se fazer a impressão. Eu tenho um vídeo mais para frente que eu vou compartilhar com vocês também, para ter uma ideia, assim, ilustrando isso que eu estou falando. Ainda, nós temos muitas aplicações para essa impressora em agências dos Correios, né? Os franqueados dos Correios têm aderido cada vez mais, porque ela é compatível com praticamente todos os sistemas disponíveis, né, para impressão de etiquetas de despacho de mercadorias. Algumas outras aplicações do segmento de saúde também, né, para identificação de visitantes, então são aquelas etiquetas que são coladas, né, quando você vai visitar alguém no hospital, precisa colar uma etiquetinha com os seus dados e tudo mais. Ela é muito indicada para esse tipo de operação, porque ela é simples de operar. Então, a mocinha que está ali, a recepcionista, tem que ser algo prático, tem que ser algo fácil dela poder usar, ela não tem que ficar perdendo muito tempo. Ela tem que se concentrar em atender a pessoa
e despachar rápido para que faça a visita a um determinado paciente lá, né? Então, a L42 Pro ela é excelente para isso, porque ela é simples de manusear. Ainda no segmento de saúde, ela é muito indicada para aplicações como identificação de exames laboratoriais ou prontuários de pacientes. E também uma aplicação interessante que é a impressão de pulseiras, né? Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês ela imprimindo pulseira a partir do software gratuito que acompanha a impressora, que é o software Bartender Ultralight. Então, aqui para vocês terem uma ideia dela em operação. Ela gera a etiquetinha, perdão, a pulseira. E aí vocês têm uma ideia, né? Com o código de barras, com o QR Code. Tudo isso de uma forma simples, né? De novo, bem fácil de colocar esse insumo na impressora e reduz drasticamente o custo dessa operação. Nós sabemos que existem algumas impressoras voltadas somente para pulseiras, né? Que tem um custo relativamente elevado se comparado à L42DT. Então, aqui também é uma excelente oportunidade de redução do custo, sem perder em nada na aplicação, na qualidade ou durabilidade tampouco. Principais características dessa impressora, né? Velocidade de 5 polegadas por segundo, resolução 203 dpi, que é a definição mesmo, a quantidade de pontos que ela usa para imprimir, né? Linguagens EPL e ZPL. Para quem não conhece esses termos aqui, essa sopa de letrinhas, basicamente isso aqui é para dizer que ela é compatível com a maioria dos sistemas que existem no mercado. Ela pode, inclusive, substituir, né, pode trabalhar no lugar de outras marcas de impressoras concorrentes de forma transparente, simplesmente tirando uma outra impressora concorrente e colocando ela no lugar. E ela possui somente 2 conexões, ela possui USB e serial, com os 2 cabos inclusos. De forma resumida, quais são as principais vantagens, então, da L42DT? Ela é uma impressora excelente custo-benefício, é o nosso melhor custo-benefício disponível no mercado hoje em dia. Ela é otimizada para trabalhar como impressora de balança, né? É um desenvolvimento nosso, onde praticamente não existe tecnologia semelhante atualmente, né? Que reduz bastante o custo para pequena e média empresa. Ela é muito fácil de manusear, né? Porque não tem o mecanismo de ribbon. E a garantia, né? É uma garantia de 1 ano e meio na impressora e 1 ano na cabeça térmica. Isso chega a ser até o dobro do que alguns dos nossos concorrentes oferecem. Bom, essa era a L42DT. Agora, avançando na linha de produtos, eu vou falar da L42 Pro. A L42 Pro é uma impressora já tem um pouco mais completa, né? Também tem diversas aplicações que nós vamos explorar aqui. Uma das primeiras vantagens, né, dessa impressora é que ela é fabricada no Brasil, né? Por isso ela é a única impressora de código de barras que permite financiamento através do BNDES, né? Essa eu diria que é a primeira das vantagens que ela oferece. Agora vamos falar de algumas outras características também bem interessantes dessa maquininha. Ela é indicada para que tipo de operação, né? Um dos pontos aqui é a redução dos custos ao substituir os concorrentes, né? Haja vista que é um produto nacional. Por isso, a gente consegue ter essa impressora com um custo mais competitivo do que os nossos concorrentes, que são todos importados, né? Principalmente em momentos de dólar aí explodindo, né? Então, como é uma impressora nacional, apesar de sofrer também com a questão do dólar, mas a gente acaba sendo um pouco menos impactado e aí sim conseguimos ser mais competitivos do que os nossos concorrentes, também em termos de custo. Um outro ponto que ela é uma impressora, assim como o modelo anterior, né, a L42 Pro, ela é uma impressora de mesa, então ela é indicada para ambiente de escritório ou industrial leve. E o volume de impressões que ela suporta?
nós especificamos aqui essa impressora por quantidade de rolos de ribbon por dia, porque tem muitos tamanhos de etiquetas diferentes, né? E seria muito difícil dizer, olha, ela imprime 10.000 etiquetas por dia, 5.000, eu não sei, depende do tamanho. Existem etiquetas que têm 1 centímetro de altura e etiquetas que têm 15 centímetros de altura. Então, nós preferimos estabelecer um parâmetro como a quantidade de rolos de ribbon utilizados por dia, né? Então, indicada para até 3 rolos de ribbon por dia. Vamos falar de algumas das aplicações. Essa impressora ela é muito versátil, né? Eu procurei pegar assim, algumas das aplicações mais comuns que a gente vê no dia a dia. Impressora de etiqueta, né? Como a gente tem aqui do lado esquerdo a etiquetinha adesiva para imprimir descrição de produto, código de barras, enfim. Também a etiqueta de gôndola, né? Essa amarelinha aí. Muita gente, inclusive, conhece essa impressora como impressora de gôndola, né? De tanto que já se popularizou para esse tipo de aplicação. Então, essas são algumas aplicações do varejo. Além disso, na parte de joalheria e de ótica, ela pode imprimir sem menor problema as etiquetinhas pequenas que vão ali nas joias, né, com código de barras, preço e descrição. Aqui para pequenas e médias empresas, né, esse também é um dos segmentos que nós temos notado uma alta procura dessa impressora, porque quem produz lá um alimento, né, para ser consumido em casa, vai conseguir imprimir sob demanda as informações daquele produto que fabrica, né? Então, aqui, por exemplo, a gente deu um exemplo aqui do pão de hambúrguer. Então, o fabricante desse pão de açúcar, que não necessariamente é um grande fabricante, ele compra o rótulo em branco, ou já que a gente chama de pré-impresso, com algumas informações coloridas ali, já vem um rolo assim, e aí o nome do produto, a descrição, a tabela nutricional, data de fabricação e data de validade, ele pode customizar isso e imprimir uma etiqueta, 2, 10.000, ele escolhe, é sob demanda. Então, esse cliente ele ganha uma liberdade muito grande nas impressões que ele vai fazer quando utiliza a L42 Pro. Também, né, de novo, essa questão de logística e e-commerce, né? Nós temos notado um aumento muito grande, né, só reforçando para o uso dessas impressoras. E aqui eu queria mostrar para vocês um caso prático de um cliente que pega um arquivo gerado pela plataforma de e-commerce e manda a impressão usando o programa gratuito que nós disponibilizamos, que se chama Direct Print, né? Então, eu vou passar aqui para vocês verem, ó, ele fez uma venda, aí o sistema vai gerar o arquivo de impressão, que é o arquivo da etiqueta, com o Direct Print, ele abriu o Direct Print, procurou o arquivo, clica em abrir, pronto, ele já mandou para a impressora. E a impressora já emite a etiqueta, já está pronto para descolar ela e colar na caixa e despachar o material. Então, é super simples, super prático de usar, né? Nós temos tido uma aderência cada vez maior para esse tipo de solução. Lembrando que essa solução, ela, por enquanto, só está disponível para o Windows, ok? Tem alguns clientes que já nos pediram para Mac, o sistema operacional da Apple, né? Por enquanto, o Direct Print não está disponível para Mac. Nós temos o driver de Mac, né? Que dá para mandar também o arquivo para a impressora. Mas o software Direct Print somente para o Windows. Também, né, no segmento de saúde, aqui outras aplicações para identificação de exames laboratoriais, identificação de prontuários, farmácias de manipulação, onde precisa ser impressos os dados de forma customizada, né? Cada paciente tem uma formulação de remédio diferente e assim por diante. Nas farmácias, para identificação de preço em gôndolas também, assim como acontece nos supermercados, tem as gôndolas das farmácias, né?
No segmento têxtil, né, para imprimir a famosa etiqueta de composição, nós temos consultas também frequentes se essa impressora imprime a etiqueta de composição, que na verdade não é bem uma etiqueta, né, o material é um tecido. Muita gente conhece esse material como nylon resinado, usa o nylon resinado, né? E ela funciona perfeitamente para imprimir a etiqueta de composição, ok? Então ela funciona assim. Também no setor têxtil, ela serve para imprimir as famosas etiquetas de preço, né, ou as tags, aquela etiquetinha que tem o código de barras, o tamanho da peça e o preço, né. Ainda, em uma outra aplicação, né, no governo, nós temos visto aí alguns movimentos em alguns estados onde os cartórios, eles passaram a adotar a impressão de etiqueta em substituição àquele selo de autenticação, né. Então, assim, muitos cartórios têm utilizado a L42 Pro para imprimir essas etiquetas com o QR Code. É uma aplicação que tem tido uma demanda maior cada vez mais, à medida que os estados vão aderindo a esse tipo de tecnologia. E uma aplicação aqui bem interessante também, que é para as floriculturas, né? Mais especificamente para quem imprime faixa de coroa de flores. Uma situação bem interessante dessa impressora, uma característica interessante dela, é que ela permite imprimir desde uma etiqueta pequena, como eu mostrei um pouco antes, uma etiqueta para joalheria, que às vezes tem 1 centímetro de altura, ou até uma faixa com 1,5 metro de comprimento, né? Eu vou pedir para o Rafael Ribas passar um vídeo aqui para vocês dessa impressora em funcionamento, imprimindo uma faixa de até 1,5 metro. Por favor, Ribas. Ribas, voltou para mim o controle? Já está, pode dar seguimento. Ok. Então, vocês viram aí como é o desempenho dessa impressora, né? Fazendo essas faixas personalizadas. E, assim, esse também tem sido um segmento que tem surpreendido a gente pela quantidade de aderência cada vez maior por parte das floriculturas, né? É uma solução bem profissional, dá um acabamento bem bonito mesmo no produto que eles entregam, que é a coroa de flores. Além disso, apesar de eu não ter nenhum vídeo aqui, não coloquei nenhum dos slides, mas nós frequentemente temos consulta sobre o seguinte tema: essa impressora ela pode também imprimir numa fita de cetim, aquelas fitas de presente? Pode sim. Em breve a gente deve lançar um material de marketing mostrando para vocês como é que é a qualidade dela imprimindo. Mas além das faixas de coroa de flores, ela também pode imprimir em fitas de cetim, ok? Principais características dessa impressora: velocidade de 4 polegadas por segundo, a resolução de 203 dpi, e aqui as linguagens, ela tem uma sopa de letrinhas, né? PPLA, PPLB, EPL e ZPL. Tudo isso para dizer que ela é compatível com praticamente todas as impressoras desse porte disponíveis no mercado, né? Quando eu falo desse porte, assim, todas as impressoras de etiquetas de mesa, né? Então, por isso que até comentei um pouco antes, ela pode substituir as concorrentes com vantagens, né? E esse é um ponto realmente de vantagem dessa impressora, a facilidade que nós temos de colocar ela num sistema onde foi inicialmente especificado para alguma outra marca concorrente, que ela reconhece aquela programação para fazer a etiqueta e imprime tranquilamente, sem nenhum problema. Conectividade dessa impressora, ela funciona da seguinte forma: ela tem sempre uma porta USB,
E aí pode ser comprado à parte, né, separadamente, uma plaquinha de interface opcional, né? Seria rede Ethernet ou interface serial ou ainda paralela. Apesar de estar caindo em desuso a paralela, mas ainda assim a gente consegue atender se tiver essa necessidade. E ela pode usar dois tipos de ribbon, né? São os dois tamanhos de ribbon mais comuns de serem encontrados no mercado, 74 ou 91 metros. Uma outra característica interessante dessa impressora é ter o sensor de etiquetas móvel, né? O sensor de etiquetas móvel permite muita flexibilidade para usar diversos tipos de etiquetas diferentes. Como vocês podem ver aí do lado direito, né? Ela pode imprimir etiquetas redondas, rótulos que têm um formato assim um pouco fora do convencional. Tudo isso porque a gente pode movimentar o sensor para ele chegar no ponto mais próximo de separação entre uma etiqueta e outra, né? No caso das etiquetas redondas, por exemplo, a gente pode deslocar o sensor para o meio e ele para ali no meio da circunferência ali da bola para identificar onde começa e onde termina a etiqueta que vai ser impressa, né? Só para ter uma ideia um pouco melhor do que eu estou falando, nesse vídeo a gente mostra deslocando esse sensor. Okay? Bastante simples esse processo. Uma outra característica que a gente procurou adicionar nessa impressora foi um QR Code, que é uma videoaula, né? Apesar de não ser um produto complicado de usar, mas muitos usuários têm contato com essa tecnologia de impressora pela primeira vez, né? E uma forma que nós achamos mais simples e mais rápida de o usuário aprender, né, entender como coloca ela para funcionar, é fazendo a leitura desse QR Code com o celular e ele vai abrir um vídeo online que mostra com bastante detalhe, bem passo a passo, como fazer a instalação do rolo de etiqueta e do rolo de ribbon, né? Então, aqui só para dar uma ideia para vocês do nível de detalhamento que a gente ensina o usuário a fazer a instalação, né? Isso já é uma ferramenta que gera muito menos demanda por suporte técnico, né? O cliente pode caminhar sozinho, né? Sem a necessidade de ficar dependendo de telefonemas e tudo mais. Bom, aqui a gente acabou comentando, né, a facilidade que ela tem de adicionar. Então, a interface de comunicação opcional, ela viria aqui do lado direito, né, onde a mais popular tem sido usar ela como uma impressora de rede. Lembrando que essa impressora tem um diferencial bastante grande quando a gente fala dessa conectividade de rede, porque as principais concorrentes nesse porte de impressora não têm disponibilidade de usar ela como rede. Okay? Resumindo, né, as principais vantagens da L42 Pro. É uma impressora feita também para substituir concorrentes, reduzindo custos, né, ou para os clientes que vão usar a tecnologia pela primeira vez, mas por se tratar de um produto nacional, de uma forma ou de outra, a gente sempre consegue reduzir os custos para os nossos clientes. Muitas aplicações, como vocês viram aí, a gente passou por várias situações diferentes, principalmente porque ela tem a possibilidade de adicionar rede Ethernet e tem o sensor de etiquetas móvel, né? E uma garantia também maior do que os principais concorrentes, que é 18 meses na impressora e 12 meses na cabeça de impressão. Isso sem falar também na possibilidade de financiamento pelo BNDES, né? Haja vista que é uma impressora fabricada no Brasil. Bom, então aqui a gente encerra a linha de impressora desktop. Agora eu vou falar um pouquinho da impressora TT042, que é uma impressora de etiquetas industrial, né? Os principais diferenciais dessa impressora com relação aos modelos que eu falei anteriormente é que ela é uma impressora muito mais robusta, ela é uma impressora feita toda em aço e em metal, e ela tem uma capacidade, uma autonomia, né? A capacidade de suprimentos maior do que as outras impressoras. Então, o rolo de ribbon dessa impressora, por exemplo, ele é muito maior, o rolo de etiqueta
ele é maior. Então, é uma impressora que pode trabalhar por mais tempo sem a necessidade de intervenção humana. Ela é indicada para também reduzir custo operacional, né? A gente foca muito nisso, principalmente nessa impressora, porque o valor agregado desse equipamento é maior, né? E faz ainda mais sentido quando você consegue reduzir custo num equipamento que tem um valor agregado mais alto, certo? Como eu falei, ela é uma impressora feita em aço e alumínio, então por isso ela resiste bem a ambientes hostis, né, chão de fábrica mesmo, galpão de transportadora, ela se comporta muito bem por ser robusta, e, enfim, é uma impressora indicada para os ambientes onde a emissão de etiquetas não pode parar, né? Geralmente é um ponto crítico para muitas operações a emissão das etiquetas. Então, por se tratar de um equipamento mais robusto, né, mais resistente, ela é uma impressora indicada para trabalhar, inclusive, 24 horas por 5 dias. Tá? Nessa impressora, a gente não indica a quantidade de etiquetas impressas por dia ou de rolos de ribbon usados por dia. Ela pode trabalhar 24 horas sem parar por 5 dias, para ter uma durabilidade média. Okay? Vamos falar de alguns exemplos de aplicações também para essa etiqueta, né? Então, um caso bem típico são as transportadoras, centros de distribuição, né? Imagina quantas etiquetas não são consumidas num centro de distribuição como esse que nós estamos vendo aqui nessa imagem, né? É uma impressora que se comporta muito bem nesse tipo de ambiente. Também, falando de varejo, né? Nos atacarejos ou grandes redes de supermercado, principalmente para a emissão de etiquetas de gôndola, é uma impressora que se comporta também muito bem. Grandes redes de lojas, né, lojas de roupas, de artigos esportivos, para imprimir etiquetas de preço, ou aquelas etiquetas tags, né, que vão penduradas nas peças de roupas. Nós temos tido cada vez mais aderência dessa impressora. No segmento de saúde, aqui é um exemplo esse aqui de uma farmácia de hospital, onde normalmente nas farmácias de hospitais as medicações têm que ser fracionadas, né? E aí se usa a nossa impressora TT042 para imprimir as etiquetas dos produtos fracionados, né? Por que essa impressora e não outras para esse tipo de aplicação, por exemplo? Porque é uma impressora que tem muito menos necessidade de intervenção para trocar etiqueta, para trocar ribbon, né? Então, não importa o horário, é uma impressora que não pode parar, né? Por isso, a TT042 para essa aplicação. Na indústria, né? É muito interessante, chega a ser até prazeroso para a gente homologar essa impressora na indústria, porque geralmente a gente tem demandas de clientes que falam assim, olha, eu usava o modelo X ou Y, gostei do seu modelo, mas eu quero testar antes. Tudo bem, normalmente a gente disponibiliza uma impressora ou acompanha um revendedor, né, sempre um parceiro nosso para ir fazer essa homologação lá e comprovar que ela funciona. E é bem bacana porque, no máximo, nós gastamos em média 15 minutos para que o cliente coloque a impressora no lugar da concorrente, veja que funciona, né? E tenha certeza que ele pode comprar o produto, que não vai ter problema de compatibilidade, problemas de imprimir informação diferente do que deveria, né? Então, por isso também, ela tem uma excelente aderência na indústria como um todo. Aqui eu queria compartilhar com vocês um case de sucesso para essa impressora, que é a Centauro, né? Foram mais de 50 impressoras logo num primeiro pedido, onde nós conseguimos mostrar para o cliente, né, de forma rápida, fazendo essa homologação, que ele podia tirar uma concorrente, colocar a nossa no lugar, que iria imprimir sem nenhum problema, né? Aqui eu vou compartilhar com vocês um vídeo dela em operação. É um vídeo feito, assim, um pouco caseiro, mas é realmente só para ilustrar, para vocês terem uma ideia do desempenho da impressora, né? Emitindo as etiquetinhas de preço lá. Então, o cliente ficou bastante satisfeito, porque ele conseguiu reduzir custos, né? E ele conseguiu um equipamento que dá muito menos chamado por conta de operação. Não sei se vocês repararam, mas essa impressora,
ela não tem o display aqui, propositalmente, né? Ela somente tem 2 botões. Com isso, evita que o operador, de forma errada, mexa em alguma configuração ali e desconfigure a impressora, né? Por isso, nós temos tido bastante sucesso também com essa impressora em cada cliente que a gente coloca, porque questões operacionais reduzem, problemas operacionais reduzem drasticamente ao se utilizar a TT042. Principais características dessa impressora: velocidade de 6 polegadas por segundo. Ela está disponível em 2 resoluções, 203 ou 300 dpi. E aqui, de novo, né, as linguagens de programação, sopa de letrinhas lá. Ela interpreta as programações ZPL, EPL e DPL. Pode trabalhar, em outras palavras, né, pode trabalhar no lugar de qualquer concorrente de impressora desse mesmo porte, né? Um outro fato interessante dessa impressora é que ela tem homologação SAP. Então, clientes corporativos, né, que tenham necessidade de usar essa impressora e usam o sistema SAP, podem ficar tranquilos, porque ela já foi homologada para trabalhar nesse tipo de ambiente. Ainda, em termos de conectividade, ela é super completa, porque ela tem 4 interfaces, USB, rede Ethernet, serial e paralela. Como eu comentei no início da apresentação desse modelo, ela tem um ribbon com um comprimento bem grande, 450 metros, e um rolo de etiqueta de 8 polegadas de diâmetro. Tem o painel prático, como eu já comentei, né? São apenas 2 botões. Isso evita que o operador faça alguma configuração inadvertidamente, e aí não provoca nenhum erro na impressora, ela se mantém em operação por mais tempo. Como opcional, ela tem um acessório que se chama cutter, né? Essa peça que está aqui do lado direito, ela vai instalada na frente da impressora e serve para ir cortando as etiquetas à medida que elas são impressas, né? Então, ela imprimiu, cortou, imprimiu, cortou. Ok? Então, é isso. Resumindo, as vantagens da TT042 é uma impressora extremamente robusta, com mais velocidade do que os modelos desktop e mais capacidade de insumos, né? O ribbon, o rolo de ribbon, o rolo de etiquetas é maior, né? Uma impressora que também proporciona a redução de custos ao substituir marcas concorrentes, né? E uma garantia excelente de 2 anos para a impressora e 1 ano ou 25 quilômetros na cabeça térmica. Chega a ser o dobro do que alguns dos nossos concorrentes, esse período de garantia. É isso que eu tinha para falar das impressoras de etiquetas. Agora eu quero falar da impressora de cupom não fiscal, a impressora térmica i9, né? O nosso lançamento é a i9 Full. Essa é uma impressora que veio se somar na linha de impressoras térmicas, né? O modelo i9 convencional continua existindo normalmente, porém, nós adicionamos a i9 Full, que agora tem 3 interfaces, né? Importante dizer que as características principais, além dessa questão das 3 interfaces, não mudou, né? Então, assim, as mesmas especificações de velocidade, durabilidade da guilhotina, largura da bobina, tudo continua exatamente a mesma coisa. Porém, com a diferença é que agora ela tem, na mesma impressora, as 3 conexões: USB, serial e Ethernet, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Okay? Já está disponível essa impressora nos nossos distribuidores, né? Um ponto importante a dizer sobre essa impressora é que ela não tem nenhuma diferença em termos de compatibilidade com as versões, com a outra versão dela anterior, né, a i9 padrão, porque ela tem exatamente a mesma programação, utiliza as mesmas DLLs. Então, assim, nada muda de fato, a não ser a questão das 3 conexões que agora estão inclusas no mesmo produto. Daí nós chamamos ela de i9
full, né? Uma impressora mais completa. Nos detalhes, o que muda, se não muda as outras características de compatibilidade, durabilidade, enfim. Muda a placa principal, é claro, porque ela precisa ter as 3 conexões, né? Agora, a conexão serial dela passa a ser DB9. Antigamente era um DB25 na versão anterior. E o cabo, eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas para quem é técnico, para quem conhece, é um cabo 1 para 1, super simples de ser encontrado ou fácil também de ser confeccionado, né? Existe um novo software utilitário, que é o software de controlar a impressora, fazer configurações, né? Esse software é o que está disponível já nos nossos downloads, na nossa página na internet. Esse novo software funciona tanto nessa impressora quanto na versão anterior, não tem nenhum problema de compatibilidade. E essa impressora não tem mais aquelas microchaves ou as deep switches, né? Todas as configurações dela agora são feitas através do software utilitário, né? E um último ponto, aqui é um pouco mais técnico, mas assim, como ela tem uma nova placa principal, o arquivo de firmware, que é o sistema operacional lá da impressora, o arquivo de firmware, ele passa a ser diferente do modelo anterior, ok? Basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês da impressora nova, a i9 Full. Okay? E aqui, por último e não menos importante, o nosso leitor de mão 2D, né? O leitor EL250. É um leitor de código de barras diferente do laser. Nós chamamos esse leitor de Area Imager, porque ele consegue ler os códigos que estão em uma área, né? É mais tecnologia do que um simples laser. Ele lê os códigos, como vocês estão vendo na imagem aí, o código 1D ou o código 2D, né? É importante chamar a atenção de vocês para o futuro dos códigos de barras. A gente tem total confiança que os códigos de barras não têm, num curto prazo, tendência a desaparecer, porém, há um forte movimento para usar QR Code. E esse é um leitor que já está preparado para a leitura do QR Code, tanto leitura dos códigos convencionais, que são os 1D, ou os códigos 2D, os QR Codes, né? Vou pedir para o Ribas passar um vídeo que tem uma apresentação que mostra muitos detalhes, ele já explora muitos pontos desse leitor. Ribas, por favor. O leitor EL250 é a solução perfeita para a captura de código de barras 1D e 2D. Fabricado no Brasil, com a tecnologia mais moderna que existe, ele tem um desempenho surpreendente e faz leituras que outras tecnologias já ultrapassadas, como o laser, por exemplo, não conseguem. Um suporte exclusivo para leitura automática sem as mãos acompanha o produto, facilitando a vida do operador e agilizando as operações no caixa. Leve e ergonômico, seu poderoso reconhecimento de código de barras evita que o operador torça o pulso para alinhar o código durante a operação de leitura, trazendo mais conforto e agilidade. É incrível a produtividade desse leitor. Ele é capaz de ler muitos tipos de códigos de barras diferentes. Produtos com respingos de água, QR Code, DANFs, boletos bancários, códigos rasurados e ainda lê na tela de computadores e celulares. Além do alto desempenho, sua robustez é outra grande vantagem, pois ele tem uma garantia de 5 anos. Leitor de código de barras EL250, agregando valor ao seu negócio. Bom, então aí vocês conseguiram ver como esse leitor é versátil, né? Como ele tem um desempenho
muito bom e é robusto também, né? É um leitor que eu gostaria até de dar uma reforçada aqui com vocês nessa característica, o leitor que suporta quedas de 2 metros, né? Por especificação, ele tem conexão USB, mas também pode ser usado na tal da serial virtual, ele pode se, apesar da conexão física ser USB, ele pode se comportar como uma serial no computador, né? Sempre acompanha com ele um suporte para leitura sem as mãos, que dá bastante praticidade, vocês viram no vídeo, né? É só encaixar ele no suportezinho e o cliente consegue fazer a leitura sem as mãos. Já falei da resistência dele, da robustez, e ele tem um índice lá de proteção que se chama IP52, quer dizer que é um leitor bem vedado, bem selado, né? Por conta dessa robustez toda que eu acabei de mencionar, nós damos uma garantia incrível para esse leitor, uma garantia de 5 anos. Okay? Eu quero, para finalizar a apresentação sobre esse leitor, eu quero compartilhar com vocês um vídeo onde a gente mostra o desempenho dele lendo na tela de computador. E queria chamar a atenção rapidamente para um ponto sobre essa questão da leitura em tela de computador, né? Porque não existe uma especificação de tela, se é LCD ou se é tela de LED, ele sempre consegue ler. Porém, é claro que depende de algumas variáveis, alguns fatores. Por exemplo, se o código de barras não é um código escaneado, tem que ser um código de barras original. Se a tela está com um bom brilho, né? Se tem um bom contraste. E se o código de barras está com um zoom adequado, né? Porque a gente coloca que ele é um leitor para ler em tela de computador e de celular, mas é importante ter a ciência que o código de barras precisa ter um mínimo de especificações ali para que ele consiga fazer a leitura perfeitamente. Se você tiver, por exemplo, um código de barras com um zoom muito pequeno, de forma que as barras estejam coladas umas nas outras, ele não vai conseguir ler, né? Nem nenhuma outra tecnologia não vai conseguir ler. Então, precisa fazer um ajuste mínimo para que ele consiga ter um bom desempenho. Eu quero pedir para o Ribas passar mais esse vídeo, onde a gente mostra ele lendo em 2 telas diferentes. Ele lê na tela do notebook e também na tela de um computador convencional, num monitor convencional. Você não sabe de nada. Então vocês viram, né, como ele é rápido para ler. E isso aqui é um boleto bancário, né? Esqueci de mencionar, mas ele está lendo um boleto bancário na tela do computador ou do notebook. Resumindo as vantagens desse leitor, do EL250, é um leitor com excelente desempenho e robustez, né? É um leitor pronto para ler todos os padrões de códigos 1D e 2D mais comuns do mercado, inclusive lendo na tela de celular e computador, né? E um dos grandes benefícios de se ter um leitor como esse é que o operador não precisa torcer o pulso para ler o código de barras. O produto pode vir no caixa, por exemplo, em qualquer posição, que ele é só apontar o leitor para onde esteja o código de barras, ele já faz a leitura rapidamente. Gente, com isso a gente finaliza a apresentação de hoje. Eu quero agradecer pela participação de todos até aqui. Deixo aqui o meu contato para vocês e estou aberto para as perguntas a partir de agora. Perfeito, Tamássia. Obrigado por compartilhar esse conhecimento. Nós temos algumas perguntas aqui para responder. Então, vamos cuidar para não estourar tanto o horário. O Sérgio Rodrigues está perguntando se... acredito que era da L42DT, se ela pode ler arquivos da Toledo como é feito o envio para a impressora. Mas como é feito o envio para a impressora?
Ela pode ler os arquivos, aí nós estamos falando de arquivos de cadastro de produtos. Na realidade, quem faz a leitura desses arquivos não é a impressora diretamente, mas um software que permite fazer a carga dos produtos na impressora. Então, a resposta é sim, é possível fazer a leitura desses arquivos usando o software, se chama gerenciador L42DT. Ele busca esse arquivo, traz lá para uma base de cadastro de produtos, adequa essas informações e descarrega na impressora. Excelente. Não sei se você pode responder essa pergunta, mas o Marco Pestana está perguntando se tem como incluir um leitor de código de barras nessa balança. Acho que era aquela balança do primeiro vídeo, né? Incluir, eu não tenho como responder. Aí a gente tem que envolver engenharia, de verdade, não consigo responder nesse momento. Mas a gente pode conversar, entender como que é esse projeto. Acho melhor a gente conversar separadamente sobre esse tópico aí. Ok. O Maurício Bragaia está perguntando se essa impressora L42DT pode imprimir cupom fiscal do SAT e também etiqueta de produto, etc. Pode, já tivemos essa demanda algumas vezes, né? Pode, mas acaba não sendo uma forma prática de usar a impressora, né? A gente nota que na prática, nenhum cliente acaba aderindo para, ora imprime cupom fiscal, um cupom não fiscal, enfim, ora tira aquilo lá, bota uma etiqueta e imprime, né? Se ele realmente achar que tem versatilidade para isso, pode usar. Mas, de verdade, a grande maioria dos nossos clientes usa uma impressora i9 para a emissão dos cupons e essa impressora dedicada para a impressão de etiquetas. Acaba sendo mais prático, né? Menos trabalhoso para os clientes. E agora tem duas perguntas aqui da Lorena Dalberto. A primeira é: qual o tamanho máximo do rolo de etiqueta da L42DT e da L42 Pro? Eu não sei se está falando de comprimento, mas Eu assim, para as acredito que já é em metros, né? É o comprimento. em metros, em metros. Ah, então tá. O comprimento. Em média, essas impressoras suportam até 45 metros de etiquetas, né, dentro delas, né. Eu falo em média porque é o seguinte, a nossa especificação é pelo diâmetro, né, elas têm uma capacidade de um rolo com diâmetro de 5 polegadas. Agora, tem fabricante de rolo de etiquetas que às vezes enrola as etiquetas de maneira mais apertada, vamos dizer assim, aí vai caber mais etiquetas, e tem outros que as etiquetas ficam um pouco mais folgadas no rolo, aí significa menos metros. Em média, por isso que eu digo, né, em média, entre 40 e 45 metros, funciona sem nenhum problema nessas impressoras. Certo. E a última pergunta dela é: a L42DT pode ser usada para impressão de etiqueta de funerária ou floricultura? Não é o comum. Porque essas etiquetas de funerária, floricultura, etiqueta de faixa de coroa de flores, normalmente não é uma etiqueta, normalmente é um material mais parecido com tecido, ou mais parecido com uma fita de cetim, né? E aí, esse material, ele não tem a tinta dele mesmo. Precisa que venha a tinta do ribbon, que é a fita entintada, que nós chamamos também. Aí sim, uma impressora com a tecnologia que permite usar ribbon, que no caso seria a L42 Pro, ela esquenta o ribbon, transfere a tinta do ribbon e essa tinta vai para a faixa de funerária lá. Então, a resposta é não é possível fazer isso com a L42DT. Não, perfeito. Obrigado, Tamásia. Pessoal, eu mandei um link agora no bate-papo de vocês. Nós vamos fazer um intervalo agora para o almoço. Voltamos às 14 horas, com o Paulo Guimarães, da FRAC, falando sobre estratégias e ações planejadas para o segmento da automação comercial. Se inscrevam lá quem ainda não se inscreveu. E lembrando que a gente tem uma programação vasta aí no período da tarde e às 17h45, painel de encerramento com Alan Costa. Inovação, a visão prática e concreta a partir de pessoas. Se não se inscreveram, vão lá no summitdaautomação.com.br e se inscrevam. Se vocês ainda também não nos seguem nas redes sociais, sigam lá, @bematechhardware e @euginautomação. Tamásia, muito obrigado pela sua participação, disponibilidade. Se quiser dar a sua palavra final, fique à vontade.
Não, eu só gostaria de agradecer pela oportunidade também, Ribas, e agradecer a todos que participaram dessa live. Obrigado. Muito obrigado aí. Aguardo vocês nos próximos painéis.